Você já comprou tecido pela internet achando que era perfeito? E aí, quando chegou, deu vontade de chorar? Ou ficou duro demais, ou ficou fino demais, encolheu, ou simplesmente não funcionou na costura. Hoje eu vou te mostrar como escolher o tecido certo pela internet, mesmo sem tocar nele, e evitar prejuízo. Porque isso aqui não é sorte, é método e é o que você vai aprender agora. A compra online parece prática e realmente é, mas ela só funciona quando você sabe fazer. E se você não sabe fazer, ela vira prejuízo. Aí a gente tem uma imagem clássica de um croquis lindo, por sinal maravilhoso, que ali é uma expectativa. Mas a realidade, quando você compra o tecido errado, é frustrante. O tecido chega diferente do esperado, não costura bem, colhe ou não serve para o seu projeto. A verdade é dura. O problema não é a loja, geralmente, né? Mas a forma como você escolhe. Se você tentar sentir uma foto, vai errar. O segredo é parar de adivinhar e começar a ler os segredinhos que eu vou te mostrar. No presencial, a gente usa os 3 sentidos. Na internet, a gente perde o principal. O toque. Ele fica ausente pela tela, você não consegue sentir. Mas quando você está presencialmente, você sente a maciez, a espessura, a elasticidade e consegue imaginar o seu projeto naquele tecido. Mas na tela, na internet, a visão é limitada. Caimento, transparência, vai depender da foto. E a sua experiência nos tecidos é a sua única ferramenta. Sem o toque, interpretar as informações técnicas deixa de ser opcional e vira sobrevivência. Escolher no chute o tecido pode custar muito caro. Precisamos traduzir as sensações físicas para o digital. Aí nós temos 3 exemplos: a composição, a gramatura e o caimento. São esses 3 fatores que influenciam o tecido, o tipo de tecido, para que serve, qual a funcionalidade dele. E a composição é feita pela fibra, é o DNA do tecido. Já a gramatura é o peso, é a estrutura, se o tecido é leve, se o tecido é encorpado. O caimento é a física do tecido. Você vai conseguir ali, pelo caimento, fazer aquela peça ou não. Se o tecido é estruturado, ele não vai servir para uma peça que exige caimento. Isso é fato. Chave número 1 é a composição. As informações mais importantes e muitas das vezes é ignorada. E quando você acessa um site, você tem que ir lá direto para a composição e ver o que o fabricante está te falando. E se ele é de algodão, se ele é poliéster, se tem viscose, se tem elastano. Geralmente, os tecidos, né? Ele é um pouquinho de cada. Geralmente tem 2 ou 3 composições, mas você pode encontrar 100% algodão e vai encontrar um percentual de algodão e o restantes ali de poliéster, ou um pouquinho de algodão e elastano, que geralmente a gente encontra, e também a gente também encontra poliéster com elastano. Então, a soma dessas composições vira ali o tecido. E uma dica: se a loja, o site que você vai acessar, não informar a composição completa, então você desconfie e não compre. A chave número 2 é a gramatura, né, do tecido, conforme a gente viu lá anteriormente. É o segredo que define se o tecido é uma pena ou uma rocha. É um exemplo aí figurativo que a gente tem. Pena, porque é a menor gramatura que tem, 120 gramas por metro de tecido. Ali a gente tem intermediário, que seria o médio, que seria de 120 gramas a 200 gramas,
por tecido, por metro, e a gente tem o mais encorpado, que é acima de 200 gramas. E cada gramatura é que vai definir. Então, você já tem ali, ó, para você pesquisar na composição. No site, quando você for acessar, você vai acessar e vai ver a composição. Depois você vai ver a gramatura. Pela gramatura, você consegue saber se ele é leve, que são os tecidos finos, e se ele é médio, que aí dá para uma estrutura mais moderada, como por exemplo as blusas, camisetas de malha, e o encorpado, que são altamente pesados, que já vai mais para uma alfaiataria, mais um blazer, um casaco, por exemplo. Tem uma observação aí no rodapé, ó, se você quer um vestido fluido e comprar uma gramatura alta, por exemplo, ali acima de 200, você vai errar feio aí na sua escolha. Então, fique atento. Se você vai acessar o site, já observa a gramatura, observa o seu projeto e observa a gramatura do tecido. O caimento é essencial e não é a opinião do vendedor, é a característica técnica do tecido. Então, a gente vai ter o caimento mais fluido, por exemplo, a viscose, que escorrega, abraça o corpo. A gente tem o intermediário, que é o crepe, equilíbrio entre peso e movimento. E a gente tem os estruturados. O tricoline, ele é fino, mas ele é estruturado. Então, você consegue aí fazer peças armadinhas, bonitinhas, com mais vinco ali, porque ele é estruturado. Compare sempre os dados técnicos do site com um tecido que você já tem em casa e gosta. Essa é a melhor forma de calibrar ali a sua expectativa. Agora, se você vê uma foto de uma peça já pronta, você também consegue ali ver alguns detalhes sobre o tecido. Então, se no site eles te fornecem a foto do tecido mais uma foto de uma peça pronta. Então, você já vai começar agora, com esse olhar técnico que eu vou te ensinar, a saber a estrutura desse tecido. Por exemplo, se o tecido está vincado, se a dobra é dura, o tecido é armado. Agora, se a transparência contra a luz, ele vai definir ali se ele é fino, muito fino ou não. E se a peça pronta ou apenas um tecido dobrado. Fotos de roupas prontas aplicadas são mais confiáveis. Agora, se você abre um site, você vê um preço muito barato do tecido e você acha que o tecido é ótimo, porém, você não consegue ver uma foto onde mostra ali a fluidez, a transparência, o caimento, se o tecido, a foto do tecido está apenas dobrada ali, tipo um rolo. Vai ser difícil de você identificar ali a estrutura da peça, né? Então, desconfie, porque pode ser um risco de você estar comprando. Outro fator importante quando você for acessar um site de compra de tecidos é você observar os comentários. Mas você não vai ler o comentário só pesquisando ali, chegou rápido, o vendedor foi atencioso, entregou, o frete foi caro, nada disso. Você vai ignorar essas informações e você vai avaliar os dados. O que as pessoas estão respondendo como como uma costureira, né? Você vai analisar como uma costureira. Por exemplo, vê lá nos comentários se tem algo tipo, costurei um vestido e ficou ótimo. Usei a agulha número 11, independente da agulha. Por ali você sabe se com a agulha número 11 é um tecido fino, né? Então, se você usar uma agulha número 16, um tecido fino, você vai ter um estrago. Mas, se você usa uma agulha número 11 no tecido fino, tá perfeito. Então, por ali você sabe que o tecido é fino. Não encolheu na lavagem, o tecido desfia muito. São esses comentários que vão te ajudar na escolha. Outro erro é comprar sem projeto.
Você vê lá propagandas de tecidos e a estampa e o preço está maravilhoso, está uma promoção, mas você não sabe nem o que você vai fazer com esse tecido. Você não tem modelagem, você não tem projeto, você só acha que vai fazer. Então, um dos erros é você começar pelo tecido. Comece pelo uso final. O que é o uso final? Definir o projeto. Você já sabe o que você vai costurar. Liste os requisitos. Eu tenho um desenho aqui, eu tenho um projeto, um molde, por exemplo, e eu sei que eu vou precisar fazer uma calça e eu não quero uma calça transparente, eu não quero uma calça que o tecido seja muito mole, muito fino, e eu quero uma calça que não seja com tecido elástico. Então você já tem ali os requisitos. Busque o tecido. Aí só depois que você tem essas informações, você vai buscar o tecido pela composição, porque você sabe que você não quer que ele estique demais ou nada. Pela gramatura, porque você sabe que você quer uma calça que ela fique um pouquinho mais armadinha, então você não quer um tecido pena, por exemplo. E vai atender seus requisitos. Comprar tecido porque é bonito é as armadilhas mais comuns das iniciantes, mas se você é iniciante e está assistindo esse vídeo, você não vai errar mais. O checklist de segurança. Não feche a compra antes de marcar todos esses itens. Tem papel e caneta? Ou você consegue printar a tela? Observe essas dicas aqui importantes para você fazer antes de você ir lá e comprar sua peça pela internet. Já tem o uso final definido? Sabe o que você vai costurar? Composição, confere as porcentagens das fibras, se encolhe, se amassa. Gramatura, o peso do tecido é compatível com o caimento que você deseja. Fotos, avalie as fotos, se tem transparência, se tem caimento em peças prontas. E os comentários também é importante analisar. Só depois de ter feito todo esse checklist, você vai se sentir mais segura na compra do seu tecido. Comprar tecido não é sorte, não é só porque é barato, porque muitas das vezes o barato vai sair caro. Comprar tecido é um método, e um pouquinho desse método você já está tendo conhecimento agora. Costureiras que acertam na compra não têm um dom, elas têm critério. Quando você domina os dados, o risco desaparece e a sua costura sobe de nível. Aqui é o canal onde você aprende dicas importantes para a área da costura, empreendedorismo feminino. Então, se você gostou desse vídeo, se você quer aprender coisas diferentes, comenta aí nos comentários o que você achou desse vídeo, qual tecido que você gostaria de aprender. Quem sabe eu trago aqui na próxima oportunidade.